Abençoa, Senhor, a todos nós. Envolve-nos no teu amor, nas tuas energias, de modo que tenhamos as melhores condições para trabalharmos e dando, ao mesmo tempo, a bênção para aqueles que vão também trabalhar. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Que a tua paz e o teu amor permaneçam entre nós, porque assim nós estaremos ligados a eles e a ti, Senhor, e que nós esperamos merecer. Obrigada, Senhor, por tudo, e que a tua paz e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos, os que estão presentes aqui à nossa casa, também aqueles que estão em algum cantinho a nos ouvir ou assistir pela rádio e a TV da Comunhão. Peço a atenção de vocês para começar os nossos trabalhos. Vou fazer uma leitura de um capítulo do livro Vinha de Luz, é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Eu vou ler o capítulo 169, Enquanto é Hoje. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa é uma frase de Paulo, que está em Hebreus. Encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos de educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações, para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sob muitos aspectos, é barro vivo, de sublime cerâmica, onde o oleiro celeste nos conduz, muitas vezes, à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que desde a terra já disponham de algum conhecimento da vida espiritual. Porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir, nos círculos de matéria sublimada, flores e trevas, luz e lama dentro de si mesmo. Vamos fechar os olhos para a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai de amor, nosso Deus que nos deu a vida, que nos deu essa oportunidade. Com o pensamento envolvido como estamos, pensando em um ano que está se findando, está terminando. Vamos parar um pouquinho e não pensar nesse ano que está vindo, mas nesse que ainda existe, no hoje. Faltam 2 dias para virar uma data, mas são 2 dias que a gente ainda pode concretizar muita coisa. Pensemos em Jesus, vamos colocar no nosso coração, agora neste momento, os seus ensinamentos e as suas palavras, principalmente o perdão, o amor e a tolerância. Ainda há tempo, neste ano, de perdoar, de compreender,
de tirarmos do nosso coração a mágoa, a dor, o rancor. Vamos aproveitar esse dia aqui nessa casa de Deus para que reflitamos, para que a gente consiga limpar um pouquinho disso do nosso coração, sentimentos ruins, para que a gente possa limpar o nosso coração de mágoas, para que possamos perdoar no fundo do nosso coração, para começarmos o novo ano limpos desse sofrimento que nos atrasa a evolução. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos nos perdoar nossos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Agora peço a atenção de todos, corações abertos, celulares desligados, para a gente ouvir a palestra da nossa querida irmã Vânia Ramos. Obrigada. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, pacificando as nossas mentes e os nossos corações. A nossa irmã falou aproveitar o hoje. E o título da nossa reflexão é Começar de Novo. E está inserida no livro Alma e Coração, que é do Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E só falar no nome do livro, Alma e Coração. A alma, como nós sabemos, é o espírito reencarnado. E para que nós tenhamos um bom começo, diariamente, a nossa alma, ou seja, nós como espíritos que somos, está em sintonia com o coração. O coração é sede dos sentimentos. Se nós tivermos bons sentimentos, de fraternidade, de indulgência, de tolerância, com certeza o nosso recomeço diariamente será mais fácil. Mas quando nós estivermos muito presos aos sentimentos negativos de raiva, de irritabilidade, de impaciência, nós realmente temos essa dificuldade. E essa questão do recomeço. A nossa irmã, na leitura, falou sobre essa questão do hoje das reencarnações. Se nós observarmos, diariamente, ao dormir, é como nós desencarnássemos e reencarnássemos no outro dia. É sempre uma nova oportunidade. Da mesma forma que a reencarnação é sempre uma oportunidade que Deus, na sua misericórdia, nos favorece para as nossas reparações, para a conquista do perdão daqueles aos quais magoamos. E isso, como a nossa irmã falou, nós não precisamos esperar que o novo ano se inicie. Nós podemos começar hoje, aqui e agora. E essa questão do dia a dia, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que fala sobre conhece-te a ti mesmo, que é a forma melhor para que nós nos reformemos, façamos a nossa reforma íntima, o Santo Agostinho nos fala sobre como ele é uma forma de nos ensinar, como nós devemos fazer diariamente. Quando ele ia dormir, ele fazia uma reflexão
uma análise do dia a dia, aquele dia dele. A quem ele magoou? Em que momentos ele foi coerente com os ensinamentos de Jesus? Então, ele fazia um balanço diariamente para exatamente o dia seguinte ele ter um novo recomeço. E aí vocês vão dizer, mas Santo Agostinho, vou ter dificuldade. Vou, com certeza. Somos todos imperfeitos, somos todos aprendizes do Evangelho de Jesus. Então, o que é que nós precisamos? De perseverança. Hoje eu errei, hoje eu fui grosseira com meu vizinho, ou no trânsito, não importa com quem, mas importa que eu queira mudar de atitude. Então, a perseverança. E a perseverança é aliada à vontade. A nossa vontade faz com que nós... É como se fosse uma alavanca que move todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Então, o Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, que também é a psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele fala sobre a vontade e diz o seguinte: a perseverança está aliada à vontade, que é a alavanca que aciona nossos sentimentos, palavras e ações, que eu já tinha dito. Como Emmanuel, que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. O que é isso? É o nosso livre-arbítrio. O apóstolo Paulo já dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é o que nós temos que saber fazer as nossas escolhas. Então, esse começar de novo é a mensagem que Emmanuel quer nos mostrar, que todos nós, diante dos nossos equívocos, dos nossos desacertos, não vamos nos sentir desanimados, ficando com aquela culpa, remoendo diariamente, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, vamos mudar de atitude, vamos agir de forma que nós nos modifiquemos. Aí vem a perseverança e a vontade. E Emmanuel, na sua mensagem, fala, o começar de novo, que nós ficamos muito com esse sentimento de culpa preso àquelas situações. E não é saudável. Não é que nós, como falamos no início, há necessidade da reparação. Mas se nós ficarmos presos à culpa, nós vamos nos estagnar, igual água que fica ali no lodo sem movimento e cria o lodo embaixo. Nós temos que sermos movimento, sempre com atitudes para o bem. E essa questão do dia seguinte, nós podemos nos perguntar, o que nos espera? O que faremos amanhã? Nós temos o hábito, é uma cultura, de que no final do ano nós fazemos um balanço dos acertos e dos desacertos e fazendo uma promessa a nós mesmos que vamos mudar no ano que vem. Isso é muito comum. E essa mensagem do Emmanuel quer nos mostrar que não é necessário esperar o final do ano, o dia a dia. Em contabilidade, como nós sabemos, existem os créditos e os débitos. Se os nossos débitos, diante da nossa consciência, perante a Deus, forem maiores no sentido dos débitos, negativos, da mágoa, do egoísmo, da arrogância, da prepotência, o que vai acontecer com a nossa vida, o nosso saldo diante de Deus? Vai ser deficitário.
porque os nossos créditos relativos à caridade, à humildade, à paciência, estão bem menores. Então, todos nós sabemos que quando se gasta mais e economiza menos, há um déficit. Então, da mesma forma com as nossas atitudes. Eu estou comparando aí com a contabilidade, porque o que acontece? Os créditos vão fazer com que nós tenhamos créditos diante de Deus, diante de Jesus. Que créditos são esses? Jesus falou a cada um segundo as suas obras. Se obras não quer dizer só a ação da caridade material, que nós muitas vezes confundimos. Lá no Evangelho nos fala sobre a caridade material e que a mais difícil é a caridade moral. Por quê? Porque é exatamente o exercício das virtudes, das nossas relações com o nosso próximo. E muitas vezes a nossa relação conosco mesmo. Nós nos cobramos muito, muitas vezes, diante de situações que independem de nós. Eu posso me melhorar, fazer essa renovação diária, mas eu não posso mudar o outro. Eu posso, sim, auxiliá-lo através das minhas atitudes, que Jesus, qual a forma melhor que Jesus nos ensinou? Não foi só pregando. Foi através da exemplificação. Porque não adianta nós, aqui, na minha condição hoje, de estar falando sobre os ensinamentos de Jesus, se as minhas atitudes não são coerentes com o que está sendo colocado aqui, que não é meu. É do nosso querido Emmanuel, é da espiritualidade superior, que vem nos ensinar através de toda a literatura espírita. E que nós, muitas vezes falamos, que a criança tem que ser evangelizada, sim, mas nós, em qualquer idade, precisamos nos evangelizar. E esse nos evangelizar está na condição de buscar o conhecimento e colocá-lo em prática. Tanto que lá, no Cristo Consolador, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala: Espírita, amai-vos, segundo, instruí-vos. Porque para que nós saibamos a forma correta de amar, é preciso que a gente tenha um conhecimento. Por que a forma correta? Porque muitas vezes somos possessivos. Queremos que o outro haja da forma que nós pensamos, da forma que nós queremos. E o limite de cada um tem que ser respeitado. Nunca ser conivente com o erro, isso nunca. Mas temos que saber conviver com os diferentes. E Emmanuel nos fala na sua mensagem que tudo na vida pode ser começado de novo para que a lei do progresso de aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. A lei do progresso. Nós sabemos que a lei do progresso é uma lei de Deus, uma lei natural, como outras que está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é subdividida em 10. Então, a lei do progresso seria uma subdivisão da lei divina, que a lei divina é todas as leis que dizem respeito às leis morais e éticas. Tanto que tem um livro da Joana de Ângeles que ela intitulou As Leis Morais, psicografia do nosso querido Divaldo. Então, nós temos que ver, o progresso é inerente a todos nós. Nós fomos criados simples e ignorantes, na condição de espíritos. E à medida que nós vamos, reencarnação por reencarnação, nós vamos adquirindo conhecimento e virtudes. Infelizmente, há aqueles acomodados que demoram mais.
Mas é uma lei divina e não tem como. Vai chegar um dia que aquele irmão, aquela irmã, cansado de tanto estar envolvido, se comprazendo com o mal, que ele vai perceber que ele está fazendo mal a ele mesmo, a si próprio, como nós sabemos dos irmãos que querem nos influenciar negativamente, aqueles irmãos que muitas vezes nem têm nada contra nós, mas porque ainda eles se comprazem no mal. Mas é como fala, a lei do progresso, todos nós vamos atingir a situação de espíritos angélicos, espíritos perfeitos. Tanto que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, fala: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Sabemos que não vamos chegar à condição do Pai, porque Ele é único, Ele é Deus. Mas nós temos todas as condições, todas as ferramentas. E é lá que nós falamos da vontade. Eu tenho que estar determinada. Não vou esperar virar o ano. Amanhã eu já posso ser melhor. Amanhã eu posso já exercitar uma deficiência no aspecto moral que eu tenha. Tem um ditado mineiro que fala que se deve comer o mingau quente pelas beiradas. Então, nós não vamos ter condições de hoje para amanhã nos tornarmos anjos. Mas nós podemos fazer o quê? Onde eu vou poder me renovar em aspecto espiritual com mais facilidade? Eu não preciso querer que eu adquira todas as virtudes da noite para o dia, mas eu posso escolher aquelas que vão me facilitar eu me tornar melhor. Então, nós aqui agora podemos, quando sairmos daqui, cada um abraçar a virtude que quer desenvolver, porque nós temos que ter a humildade de reconhecer os nossos limites. Porque muitas vezes é fácil apontar o erro dos outros, as imperfeições dos outros, e nós não olhamos para dentro de nós mesmos, nos autoanalisando, que é o autoconhecimento que nós falamos, que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. E nós falamos sobre a lei de Deus, lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, nos esclarece que a lei natural é a lei de Deus e diz o seguinte: é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que se deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. O culpado, o responsável, a responsável pelas dores, pelas tristezas, pelas situações adversas pelas quais todos nós passamos, olha aqui, é porque nós nos afastamos da lei divina. Ainda nós deixamos predominar o egoísmo, a vaidade, o orgulho. E Emmanuel nos fala lá no Evangelho que o egoísmo é a chaga da humanidade. E porque se nós observarmos todas as atitudes negativas, tem um fundo de egoísmo. Aquele que age com arrogância, com prepotência, se colocando numa posição superior, muitas vezes porque detém conhecimentos, porque tem cursos 1000, né, com PhD, doutorado e tudo mais. E muitas vezes ele trata o irmão que tem menos conhecimento com arrogância, com prepotência. E que deve ser o inverso, buscar ajudar, ensinar. Lá também no Evangelho fala sobre os superiores e inferiores. Mas essas expressões não quer dizer que um é mais superior do que o outro.
É no sentido que uma pessoa que detém um cargo, um conhecimento, ele tem que tratar o inferior no sentido de conhecimento de forma carinhosa, de forma fraterna e sempre tentando ajudar. Da mesma forma que o inferior, vamos dizer, o subordinado, talvez seja a expressão mais adequada, que ele também tem que agir com respeito, com responsabilidade diante do seu chefe, diante do seu superior. Porque o nosso dia a dia, esse novo recomeço, é junto à família, é junto aos colegas de trabalho. Nós temos que sempre lembrar isso, porque muitas vezes nós focamos só em determinados aspectos. Então, a família é importantíssimo, nós sabemos melhorar o nosso relacionamento e não cobrar muito do outro. O que nós podemos melhorar? Da mesma forma no trabalho, no trânsito, que hoje nós estamos presenciando a agressividade que se manifesta no trânsito, porque as pessoas estão sempre correndo, sempre com problemas a resolver e acaba, muitas vezes, provocando situações muito difíceis para ele e para o outro. Olha o equilíbrio que nós precisamos ter diante dessas situações. E Emmanuel, na sua mensagem, nos fala também que essa questão da autopiedade. Ele fala o seguinte: o fracasso visitou-nos em algum tentame de elevação, mas isso não é motivo para desgosto e autopiedade. Aquela pessoa que está sempre se colocando na condição de vítima. O outro é sempre o culpado. Eu sou a vítima. E se nós formos observar as leis divinas, não existem vítimas. A vítima hoje, mas numa reencarnação, ou talvez ainda nessa reencarnação, anos anteriores, ela foi algoz, ela agrediu, ela desrespeitou os sentimentos. Não há coisa mais triste quando a outra é desrespeitada nos seus sentimentos. Nós presenciamos em grupos de estudos, de desobsessão, de mediunidade, o que acontece? Vem irmãos com muita raiva do outro porque ele feriu os seus sentimentos. Ele não soube respeitar. Eu posso chegar para você, ou um companheiro ou uma companheira, olha, realmente, nossa situação, ser sincero, agir com sinceridade, com respeito. Porque o desrespeito aos sentimentos dos outros é muito grave. É um compromisso que nós vamos ter que reparar mais à frente. Então, vamos respeitar a dor do outro, o sentimento do outro. Agir com a verdadeira caridade que Jesus nos exemplificou. Quando foi perguntado, está lá no Livro dos Espíritos, como Jesus via a verdadeira caridade. E fala na benevolência, na indulgência e no perdão. Que nós temos muita dificuldade de perdoar. E nós precisamos estarmos atentos para isso. Porque nós muitas vezes carregamos uma bagagem que nos faz mal. Eu recebi uma mensagem muito interessante, falando sobre um voo de número 2020, que retrata o ano próximo, e que nós devemos deixar a bagagem, aquela que está cheia de egoísmo, de vaidades, de intolerância, de impaciência, que essa bagagem não vai ser embarcada, que embarcássemos com a bagagem da caridade, do amor, da esperança, da fé. E para encerrar, meus irmãos,
tem uma poesia que fala sobre essa questão de começar de novo. É uma poesia de Casimiro de Abreu, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Eu não tenho facilidades para decorar, então vou ler. Mas eu achei muito lindo, eu acho que vocês vão achar também. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão, da luz, da alegria. Sê na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Quem se esforça de verdade sob a prática do bem, conhece os próprios deveres, sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz, das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Olha só, quando nos livrarmos do peso das algemas que nos ligam ao mal, ao egoísmo, a todos os sentimentos negativos, nós vamos sair das sombras da terra para os braços de Jesus. E assim, meus irmãos, encerrando, que no próximo ano possamos abraçar a todos e repartir com todos calor e carinho. E que isso não seja um ato de momento, seja para as nossas vidas. É tão bom abraçar, é tão bom dizer eu te amo. É tão bom conviver. E que tenhamos tempo, nós andamos correndo muito tempo para ver a beleza da vida, um nascer do sol, um cantar do passarinho, a beleza da natureza que nos oferece todos os dias, a beleza que está em Deus. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Tenham todos um ano de muitos recomeços no bem. Obrigada pela atenção. Olá, isso aqui não é um vídeo de Feliz Ano Novo. Não é um vídeo para que você acredite que pular ondas, guardar sementes, fazer algum ritual ou esperar que a mudança do calendário, a passagem das horas e os fogos de artifício façam a luz na sua vida, que é você que tem que fazer. Na verdade, nós precisamos entender que os ciclos eles existem, mas eles existem dentro de nós. Não adianta nenhum circuito externo mudar, por mais bonito que sejam as festas, os fogos e os lugares, se não houver uma mudança interna significativa dentro da gente. No fundo, o que a gente quer e o que a gente almeja, e talvez o símbolo do Ano Novo realmente se represente para nós, é um desejo de mudança íntima, que faça com que a gente observe a vida sob uma perspectiva mais lúcida, mais madura, mais proativa, em que a gente possa ser mais autor do próprio destino e não viver a reboque dos acontecimentos. Se isso é uma proposta para você, então, na verdade, o meu desejo é um desejo de feliz eu novo. Que a gente possa estar disponível para o mundo, mas sobretudo para nós mesmos, desenvolver uma nova interioridade. E essa interioridade vai nos dar a capacidade de ter um novo olhar sobre a vida. De olhar, por exemplo, para os nossos erros não como um lugar de acusação, mas de aprendizado. De olhar para cada queda não como um lugar de lamento, mas de ensinar como levantar, seguir, para onde não ir novamente. De olhar para os fins dos relacionamentos não como a mágoa, a decepção e a frustração, mas aprendendo com os outros quais são os comportamentos que nós vamos querer para a nossa vida e os que a gente não vai mais admitir que aconteça e vai se fazer respeitar e vai se fazer amar pelas pessoas, começando a amar nós mesmos. É esse feliz eu novo que eu desejo para você. Um eu que não se submete mais a coisas enfadonhas, a pessoas que não acrescentam, mas que também procura dentro de si os recursos essenciais, não fora, nas pessoas, nas situações, nas coisas, mas dentro de si. É um ser que é capaz de agradecer
as pequenas coisas da vida. É um ser que é capaz de agradecer que mesmo que você não esteja num Réveillon fantástico, numa cidade maravilhosa, vendo fogos incríveis, não importa se você estiver no quintal da sua casa, num banquinho de plástico, mas com pessoas que você ama, sabendo que isso é o que importa, você vai entender o que eu quero dizer por Feliz Eu Novo. É um eu que comemora o que é mais importante e que pode ser simples para as pessoas, mas que é essencial para nós, que é gente que a gente ama, que é a gente aprender a amar, que é aprender a perdoar, que é aprender a olhar a vida com mais serenidade, com mais dignidade, aprender que você pode não ter visto nenhum tipo de espetáculo pirotécnico porque você não teve como ir para nenhuma dessas praias famosas ou nenhuma dessas lugares famosos do mundo que são transmitidos todo ano em cada uma dessas cidades, o Réveillon Fantástico, que talvez você sinta um desejo de participar. Mas é que depois de uma noite inteira, junto com quem você ama, você ficar acordado até você ver o verdadeiro espetáculo do Ano Novo. Um sol que nasce todo dia, nos deu na oportunidade, não importa se em 1º de janeiro, ou no meio do ano, ou no fim do ano, ou em qualquer dia, um sol que nasce todos os dias, nos convidando a ser uma nova pessoa. Feliz Eu Novo para você. Agradecidos pela palestra, por este dia tão importante que nós estamos vivendo agora, de modo que todos aqueles que sentirem a presença do amor, da paz, da união, poderão estar conosco, nos auxiliando, nos elevando até Jesus, para que cada um de nós possa sentir aquilo que nós estamos sentindo agora, em relação a eles, dos nossos amigos da espiritualidade, e em relação a essa pessoa, esse amigo nosso que estava nos auxiliando, para que também todos fiquem bem, tranquilos e em paz. Então, que todos fiquem com Deus, muita paz.